Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Estamos começando nossa quarta unidade, em nossa última unidade. Já não pode mais vacilar, já não pode mais perder tempo, hein? Então vamos lá. O nosso primeiro assunto da quarta unidade é triase, parte 1. Então, esse assunto vai ser dividido em duas etapas. Hoje estudaremos somente a primeira parte, tá? A página 10 do módulo. Quem já tem o módulo, acompanha. Quem não tem, começa a copiar aí, porque é um dos assuntos principais da nossa unidade. Então vamos entender primeiro o uso da triase. Quando é que eu devo usar a triase? O que é a triase? A triase é esse acento que vocês já estão vendo aqui no A, ocorre somente no A, certo? Isso significa que naquela situação teria que ser usado dois As. Você teria um A, que é uma preposição, um outro A, que pode ser um pronome demonstrativo ou um artigo, certo? E para não colocar dois As, você coloca um A e coloca esse acento aí em cima do A, como se fosse um acento agudo invertido. Esse acento se chama acento grave. Então isso ocorre quando se utiliza o acento grave, é o uso da triase. Justamente são situações que ocorrem na língua portuguesa em que é preciso utilizar essa acentuação. É importante compreender que o uso da triase depende de um bom conhecimento estrutural da língua e ainda da capacidade de análise do enunciado. Então, professor, não uso a triase, eu quase nunca uso, não sei usar. Por quê? É importante compreender que o uso da triase depende de um bom conhecimento estrutural da língua e ainda da capacidade de análise do enunciado. Então, não é qualquer pessoa, não é todo mundo que faz um bom uso da triase. Exige que você conheça questões de regência, questões de concordância, questões de complemento nominal, complemento verbal, transitividade verbal. Além disso, é interessante que você precisa compreender o enunciado. Algumas vezes a triase é utilizada por conta de uma situação de compreensão. Para aprimorar o entendimento daquela frase, coloca-se o acento grave no A, indicando assim que aquele espaço foi percorrido, estabelecendo a noção de distância. Então, além de conhecimento das regras gramaticais, o candidato, o aluno, a pessoa precisa ter capacidade de compreender o que está lendo ou o que você está escrevendo de fato, qual o seu objetivo com aquilo. Mas existe uma dica que é essencial para fazer o bom uso da triase, e até mesmo mais importante do que conhecer certas regras, é fazer bom uso dessa dica que eu irei passar agora, certo? Então, se você é a pessoa que já sabe o que é, já usa de vez em quando, mas ainda fica na dúvida, então agora vou passar para vocês uma dica que vai auxiliar vocês em questões de triase. Para sabermos se há triase, uma dica bem prática é trocar, trocar a palavra do gênero feminino por uma equivalente do gênero masculino. Então a triase só existe antes de palavras femininas. Isso aí é uma regra que nós veremos, certo? Sempre vai haver, sempre não. A triase só ocorre quando a palavra que vem em seguida, depois do A, é uma palavra de gênero feminino. Mas não é toda a palavra de gênero feminino, são algumas palavras do gênero feminino. Então, quando você está diante de uma situação em que você tem o A e a palavra em seguida é feminina, e você fica na dúvida, coloco ou não coloco atrás, o que é que eu devo fazer? Trocar a palavra do gênero feminino por uma equivalente, uma que tenha um significado parecido, que possa se adequar naquela frase, mas que seja do gênero masculino. Ao fazer a troca, aí você vai ler novamente. Se aquele A, que você estava na dúvida se coloca ou não coloca a triase, vira ao, aparecer ao, ou aos, caso seja plural, é sinal de que você deve utilizar a triase naquele A. Caso apareça somente o A mesmo, ou o O, tanto no singular como no plural, é porque não deve haver triase. Não deu para entender muito bem? Vamos ver na prática. Ó. Estou diante da frase: todos irão à comemoração. Todos irão à comemoração. Eu tenho um A aqui. Coloco ou não coloco a triase? E agora? Comemoração. A comemoração ou o comemoração? A comemoração. Comemoração é uma palavra do gênero feminino. Vou trocar ela por uma palavra do gênero masculino. O que é uma comemoração? É uma festa, é um festejo. Festejo é masculino? Fala-se o festejo. Então, vou trocar. Na mesma frase, eu vou colocar festejo, como ficou agora. Todos irão ao festejo. Então, aqui não posso colocar todos irão a festejo, todos irão o festejo. Não, o certo é todos irão ao festejo. Olha o que a regra diz, ó.
A dica: quando você troca a palavra do gênero feminino, foi isso que eu fiz, por um equivalente do gênero masculino, foi isso que eu fiz com festejo. Se aparecer o ao, usa-se a crase. Então, reescrevendo a frase inicial, todos irão à comemoração com a crase, certo? Então, minha dúvida se aqui eu deveria ter ou não a crase foi resolvida desse jeito. Eu coloquei aqui agora o meu acento grave, a crase, certo? Outra vez. Todos viram a cena. A cena. Cena é feminino. Vou trocar cena por uma palavra masculina. Uma palavra equivalente. Todos viram a cena. A cena pode ser o quê? O acontecimento. Um acontecimento. Todos viram o acontecimento. Acontecimento é masculino. Todos viram o acontecimento. Caso apareça apenas a ou o, não haverá crase. Apareceu o que aqui? O. Poderia aparecer o ao? Todos viram ao acontecimento? Não. De acordo com a norma culta, não está de acordo. Todos viram o acontecimento. Então, se aqui coube o o, não o ao, todos viram a cena sem a crase. Então, aqui eu não uso crase. Repetindo a frase aqui, sem nenhuma correção, aqui já estava correta. Além dessa super dica para vocês praticarem e resolver esse problema de se coloca ou não coloca a crase, também tem outra questão agora. Ó. Sempre há crase. O que quer dizer isso? São situações em que toda vez que aparecer, você deve colocar a crase. Toda vez que você for escrever certas palavras, deve haver crase. Então você já pode eliminar a dúvida fazendo aquela troca. E além disso, tem situações que você pode decorar. Você vai decorar aqui que essa palavra, essa situação, tem que haver crase. Primeira situação. Em locuções adverbiais femininas, que indicam circunstâncias em relação ao verbo. Quais são essas locuções adverbiais femininas? Por exemplo, à direita, à esquerda, à força, à moda. São exemplos de locuções adverbiais femininas em que você deve ter crase. Então, toda vez que você for escrever virou à direita, virou à esquerda, foi feito à força, você deve colocar a crase. Observe. Um outro exemplo. Eles estavam sozinhos. Ele estava sozinho à mesa. Tem um plural ali que está errado. Hein? Ele estava sozinho à mesa. A mesa também é uma locução adverbial feminina e que indica a circunstância em relação ao verbo. Então aqui eu devo colocar a crase. Uma situação que deve haver. Eu não tenho dúvida se coloco ou não coloco a crase. Outra situação. Em locuções prepositivas. Agora preposições. Ó, locuções adverbiais foi lá. Aqui é prepositivas, que tem duas ou mais palavras com o valor de uma preposição. Quais são essas? À espera de, à custa de, à frente de, à procura de, entre outras. O ouvinte estava à espera de sua música preferida. Escreveu à espera de, ficou na dúvida. Tem crase ou não tem crase? Lógico que tem. É uma das situações em que deve haver crase sempre. Em locuções conjuntivas. O que é isso, locuções conjuntivas? São duas expressões que exercem a função de uma só conjunção. São duas que você vai utilizar. Toda vez que você escrever à medida que e à proporção que, você deve colocar a crase. Ficava mais ansioso à medida que, com crase, o vestibular se aproximava. Nas palavras rua, loja e estação de rádio, por exemplo, entre outras, pode ser uma central de TV, alguma empresa específica, certo? Essas palavras, quando estiverem mesmo que subentendidas e diante de regência de A, exige a crase obrigatória. Então, essas palavras, quando se referiam à empresa, quando se referiam à estação de rádio, a uma rua específica, deve haver crase. Por exemplo, ó, a repórter Juliana Morrone dirigiu-se à Globo. O que é a Globo aí? A Globo aí é uma TV, uma empresa. Então ali é o nome da empresa. Por isso tem a crase. Tá vendo? A Globo com crase. Fui a Pague Menos quitar uma parcela. Fui a Pague Menos porque a Pague Menos tem ali a crase. Porque Pague Menos aí se refere a uma loja. No caso, uma farmácia. Poderia ser fui a Lojas Casas Bahia. Você colocar fui às Casas Bahias, fui às Casas Bahias, você teve que colocar a crase. Por quê? Porque Casas Bahia se refere a uma loja, certo? Além dessas situações de crase, de dica,
de triase em que sempre deve haver, nós temos também situações em que não deve haver triase e situações em que a triase é opcional. O aluno, a pessoa, o falante, coloca ou não coloca a triase, que veremos na parte 2, próxima semana. Atividade para casa da página 15 até a página 18, certo, pessoal? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, fale comigo. Amanhã temos nossa aula de literatura.